Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Acadêmico. O nosso assunto de hoje é sobre o programa de mentoria da UNIT. Eu sou Kevin Carvalho, estudante do curso de jornalismo, e para nos acompanhar nesse bate-papo nós temos o professor Nivaldo Moscoso, que vai falar um pouco sobre a importância desse programa. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Kevin. Professor, você poderia explicar um pouco sobre o que é esse programa e qual o objetivo dele na universidade? Com toda certeza, Kevin, né? É muito interessante falar sobre mentoria, sobre como ele surge. Às vezes as pessoas até confundem um pouco mentoria com a monitoria, né? Então a primeira coisa que eu queria dizer é que são coisas completamente diferentes. A ideia de monitoria tem quase em qualquer faculdade, universidade que se preze, que é a ideia daquele aluno que participa de um edital, de um processo seletivo e auxilia um professor em uma disciplina específica, né? Então ele já cursou aquela disciplina e vai auxiliar o docente nessa perspectiva. Já o mentoria, quando a gente pensa no mentoria, eu quero convidar tanto você quanto todo mundo que está nos acompanhando a pensar o que seria um mentor. A ideia de ser um mentor é de ser um líder, de ser um guia, né? Alguém que já vivenciou aquelas questões que pode nos auxiliar nessas perspectivas também. Então esse mentor é um aluno veterano que já passou pelas dificuldades do que é ser calouro e ele vai auxiliar agora esse calouro nessa transição entre o ensino médio para o ensino superior. E me diga você, Kevin, quando você chegou, por exemplo, no ensino superior, não é meio desconfortável, a gente não fica perdido, Sim. E a UNIT é enorme, é um mundo, né? Um mundo de fato, e a gente precisa entender que o nosso aluno, quando ele chega, ele precisa encontrar uma referência, ele precisa se encontrar, então ele vai ter um veterano que vai auxiliá-lo nessas perspectivas. Ou seja, esse veterano vai mostrar a extensão, vai mostrar a pesquisa, vai mostrar os diferenciais, vai mostrar tudo que esse aluno ele tem aí a acompanhar e a crescer no curso. E é interessante também, porque se o mentor ele não oferece isso a esse calouro vai ter que aprender a descobrir esse universo que é a vida universitária sozinho. Então vamos imaginar, se eu estou falando sobre um curso de 5 anos e esse calouro ele começa perdido, sem ter ninguém para auxiliá-lo, ele vai perder metade do curso sem entender as possibilidades que o curso tem, que a universidade tem para ele. Então a ideia do mentoria ele foi sonhado desse jeito. Ele nos surgiu, né, como um projeto menor, né, piloto da universidade. A UNIT ela sempre fica pensando o que a gente pode oferecer de diferencial ao nosso aluno. Então a gente começou a visualizar perspectivas de universidades de fora e perceber que nessas universidades de fora, principalmente universidades públicas, como, né, existe um protagonismo desse aluno veterano em razão de um não auxílio, muitas vezes institucional, aí esses veteranos, eles auxiliam bastante, né, esses calouros, e a UNIT pensou, por que não aqui? Por que eu não selecionar os melhores veteranos que eu tenho de cada curso para que esses veteranos acompanhem, auxiliem e mostrem um mundo de oportunidades que a Universidade de Tiradentes. Então, a mentoria ele surge dessa forma. Ele surge pensando no nosso aluno calouro e para aumentar esse pertencimento do aluno. A gente acredita que a gente só ama aquilo que a gente conhece, concorda comigo? Então, o meu aluno precisa conhecer os diferenciais da UNIT, ele precisa conhecer o que a UNIT tem que nenhuma universidade tem. Então, a gente pensou no mentoria a partir dessa perspectiva. E foi crescendo, foi amadurecendo, deixamos de ser projeto e hoje já somos aí um programa institucional e um diferencial da Universidade de Tiradentes como um todo. Maravilha, professor. Sobre esse aluno veterano que se torna mentor, qual é o processo até ele se tornar mentor? A partir de que curso ele pode entrar nesse programa e existe um processo seletivo para isso? Existe sim, Kevin. É interessante, né, que a gente precisa selecionar os melhores veteranos. Então, esse veterano, ele precisa ter passado por algumas questões acadêmicas, precisa demonstrar esse interesse acadêmico, esse conhecimento da universidade como um todo. Então, anualmente, a gente tem um processo seletivo, né? Esse processo seletivo, ele seleciona nos cursos que comportam aí o programa mentoria. Hoje, atualmente, nós estamos em 17 cursos e nos campos, né, da UNIT, tanto Itabaiana, tanto Estância, quanto Aracaju também. E esses alunos eles se inscrevem, participam de entrevista. Essa entrevista ela busca literalmente não avaliar a trajetória apenas acadêmica. Não é somente aquele aluno que tem uma média, por exemplo, 10. É muito mais do que isso. A gente busca as outras skills de competências, de socialização dele, de interesse com a própria instituição e com o
próprio curso. Então, obviamente que existe uma média limite, né? O aluno ele precisa ter uma média de excelência superior a 7, e aí ele participa de uma etapa de entrevista. Então, anualmente, você que é veterano, que está conhecendo mentoria agora, acho pouco provável que esteja conhecendo agora, mas que tem interesse em participar desse programa, não se preocupe, fique ligado nas redes, né? Busque o seu curso, busque a coordenação do curso também. A gente tem um Instagram por curso, por exemplo, Mentoria Medicina, Mentoria Comunicação, Mentoria Direito, e nesses Instagrams a gente acaba dando essa divulgação também, além do próprio site da UNIT, né? No sentido de aproximar os veteranos. Então a gente sempre brinca dizendo que o mentoria é para todos de fato, mas anualmente a gente abre esse processo seletivo. E de que forma o programa de mentoria contribui para a trajetória acadêmica dos mentores? Isso é muito interessante. Eu acho que essa contribuição ela precisa ser olhada tanto para os mentores quanto para os mentorandos, que a gente chama, que são os nossos calourinhos. Para os mentores, eles do nada estavam ali, né, vivendo a graduação de forma tranquila e, de repente, eles ganharam filhos, basicamente, que são os calouros. Então, existe uma corresponsabilidade de liderança enorme, um amadurecimento desses alunos. Me veio até um exemplo de um aluno que foi um mentor de direito, que quando ele participou do processo seletivo, ele passou ali na rabada, no último lugar, né, com muita dificuldade e tal, e ele demonstrou, poxa, eu tenho dificuldade de falar e tal, mas eu tenho muita vontade. E aí as professoras que estavam no processo seletivo aprovaram esse aluno nessa perspectiva. Não, a gente acha que ele tem um potencial muito grande de se desenvolver no mentoria. E quando ele fez o processo seletivo de novo, aí já dou spoiler, né? O mentor, ele fica no programa aí por 1 ano, mas ele necessita fazer o processo seletivo de novo, caso ele queira continuar com o mentor. E nesse ano de 2025, quando ele fez esse processo seletivo, ele passou em primeiro lugar. E ele foi a grande revelação dos mentores do ano passado. A desenvoltura que ele tem, a tranquilidade que hoje ele demonstra ao falar em público. Então, essas competências, elas são assim, além de networking profissional, né? Porque você acaba desenvolvendo ações e daqui a pouco a gente pode até comentar sobre isso, eles acabam desenvolvendo ações que são maravilhosas. E essas ações chamam egressos da universidade, levam os alunos para o mercado de trabalho também. Então, eles se desenvolvem em diversas perspectivas, além de receber uma bolsa institucional, né? Uma bolsa institucional para auxiliar financeiramente, aí no valor de R$300, e também eles recebem desconto no NIT Idiomas e certificado de horas de extensão, tá? Aproveitando que você comentou sobre as ações, quais ações podem ser oferecidas pelos mentores aos alunos e como elas auxiliam na preparação para o mercado de trabalho? É interessante essa pergunta, Kevin, porque quando os mentores eles são selecionados, primeiro eles passam por uma etapa formativa, né? A gente parte do pressuposto que eles já conhecem a universidade, mas a gente tem essa responsabilidade de formar os nossos mentores. A partir de aí, esses mentores eles começam a sonhar nos nossos calouros. Como assim? Eu sempre trago esse questionamento para eles. Se você fosse calouro, que tipo de ação você queria que fosse ofertada para você? Qual a sua necessidade? A gente quer ouvir a sua necessidade, calouro. E esses mentores começam a fazer um brainstorm de informações. Não, eu queria que tivesse isso. Eu queria que tivesse tido isso. Então, se é atrativo para você, é atrativo para o nosso calouro também. E é isso que a gente quer. Então, a gente fala que nós temos ações de eixo comum. O que são ações de eixo comum? São ações que são interdisciplinares, que elas servem para todas as áreas. Como, por exemplo, confecção do currículo Lattes, né? Saúde mental, como se comportar numa entrevista. Então, essas dinâmicas vão auxiliar os meninos de forma geral, independente de curso. Mas o que atrai eles de verdade, por experiência, são as ações específicas. Por exemplo, o calouro, ele entra, gente, sendo bem sincero, no curso, querendo o curso. E às vezes o primeiro período é um pouco frustrante, porque ele entra, digamos, seu curso é jornalismo, então ele pensa que já vai para o estúdio, não é? É muita teoria no início. Exatamente. Então aquele incômodo do calouro acontece, ele, poxa, eu vou quando? Aí vamos imaginar o calouro de odonto, ele entra, eu quero ir para a clínica, eu quero fazer isso, e aí ele não pega na clínica logo, né? Sim. E antes existia esse abismo, tanto que as mudanças de matriz curricular que a gente vem fazendo é justamente para aproximar cada vez mais a prática desse começo de curso também, para que esse aluno ele consiga trabalhar tanto a teoria quanto a prática. No entanto, os mentores têm esse papel
de realizar ações para já aproximar esse aluno desse mercado de trabalho. Então, por exemplo, né, os alunos de medicina fazem uma oficina de sutura. E aí, desde o primeiro período, esses alunos já vão trabalhar nessa perspectiva. Os alunos do direito, por exemplo, têm uma oficina de petição inicial. E assim vão indo, eles vão amando esses mercados de trabalho. Cada curso vai ter oficinas muito específicas, né, das áreas deles e tal, justamente para aproximar o nosso calouro do mercado de trabalho, para aumentar esse pertencimento tanto ao curso quanto à universidade como um todo, e para que ele conheça o seu curso. O nosso interesse é um interesse muito responsável no sentido que o nosso aluno ele conheça o curso dele. De ter essa clareza para ele, poxa, o meu curso é esse, existem essas diversas possibilidades. Eu estou aqui no primeiro período, mas conversando com profissionais. Por exemplo, quando a gente chama esses profissionais, a gente traz uma perspectiva de inserção, de diálogo com o mercado do trabalho também. Algumas ações a gente já criou um carinho tão grande que a gente criou até nomes. Por exemplo, Cine Mentoria. Qualquer área de conhecimento a gente pode discutir a partir do cinema, concorda? Então a gente assiste um filme, a gente tem perspectivas ali da psicologia, do direito, da enfermagem. Então é bastante interessante que a gente traga essas reflexões nas mais diversas possibilidades. Por exemplo, a gente acabou de ter uma gincana de direito processual para o pessoal do direito. E eles amaram nesse sentido. Já o pessoal de psicologia, eles fazem uma cápsula do tempo, quando aquele aluno ele chega, para que ele escreva os sonhos e perspectivas que eles têm daqui para o final do curso. E quando chega no final do curso, a gente abre e a gente encontra aquele nosso eu, sonhador, lá, calouro, né? Tanto nos seus sonhos quanto nas suas possibilidades também. Muito interessante. Você tinha comentado também que o programa dura 1 ano. Existe a possibilidade do mentor renovar? Não uma renovação automática, ele necessita participar, né, de outro processo seletivo. Então essa possibilidade, geralmente, se você for um excelente mentor, né, se tiver mentor me ouvindo, calma, você vai passar no processo seletivo novamente. Eu quero crer nisso, né, mas não é uma renovação automática. Muito interessante, professor. Mas agora uma pequena pausa para falar que os nossos podcasts também podem ser acessados pelo Spotify. Basta ir na barra de pesquisa e digitar por Interações Sonoras. Lá você encontra os nossos podcasts, Papo Acadêmico e É Sobre. Voltando, professor, você já testemunhou alguma história impactante de alguma ação promovida por um mentor que queira compartilhar? Eu acredito que o Mentoria, ele é um compilado de histórias, né? A gente vive de histórias. O lema do Mentoria, ele é mais do que um mentor, seu amigo. Então, de fato, naturalmente, a gente diz que é uma relação institucional, né? Mas não é uma relação institucional. A gente, quando sonha com mentoria, a gente pensa no aluno falando para o aluno. Então, é muito mais palpável do que, digamos, a instituição falando por o aluno, o professor falando por o aluno. É uma pessoa que vivencia aquela mesma realidade que ele. Então, a gente tem uma série de possibilidades, uma série de histórias, né? E você trazendo isso, eu vou trazer a minha história especificamente. Eu faço parte da primeira turma de mentores, né? Da turma que iniciou o projeto, o antigo projeto Mentoria. Sendo bem sincero, quando eu entrei no projeto, nem fazia ideia do que era. Eu era o tipo de aluno que eu vi um edital, deixa eu correr pro edital, né? Aí eu olhei o edital, né? Mas era o primeiro edital do Mentoria. Isso lá em 2017, eu ainda sou egresso da Universidade de Tiradentes, né? Por óbvio. E aí foi uma surpresa, uma grata surpresa para mim, porque eu imaginava que era algo semelhante à monitoria. Quando eu identifiquei, eu comecei a perceber que aquilo me dava perspectivas de liderança, de gestão de pessoas, né? De me trazer um discernimento, inclusive em relação à docência. Então, eu participei ali daquele primeiro ano do Mentoria, eu amei meus calouros, né? Eu costumo dizer assim, hoje eu sou amigo deles, né? Então, a gente se relaciona profissionalmente e, de vez em quando, por exemplo, um hoje colega de trabalho, por ter aquela relação do antigo mentor, chegar para mim e falar: ei, Nivaldo e tal, eu posso ainda acessar a biblioteca virtual da UNIT, eu posso ainda estudar na biblioteca da UNIT? Pode. Eu até brinco com os meninos dizendo: olha, não existe ex-mentor não. Ex-mentor é igual professor, não existe esse professor. O aluno vai ver o professor e vai se lembrar daquela perspectiva, daquela dinâmica. Então, posteriormente a isso, eu dei continuidade à graduação no mestrado na própria Universidade de Tiradentes. Então, continuei no programa Mentoria, né? Mas já não mais como mentor, mas orientando e capacitando esses alunos mentores. Quando eu ingressei na universidade enquanto professor, eu me tornei professor orientador
do curso de Direito, especificamente, né? Cada área tem professores orientadores, por exemplo, professor orientador de odonto, de psicologia, de administração, né? Então, eu entrei como professor orientador de Direito e desde o ano passado, né, estou enquanto coordenador do programa Mentoria. Então, acredito que se não tivesse essa continuidade, significava dizer que o Mentoria não trouxe uma transformação. Mas se há essa continuidade, é porque, de fato, o Mentoria não transformou apenas a minha vida, a minha trajetória acadêmica, mas transformou e transforma também a trajetória acadêmica de todas essas pessoas que fazem parte do programa, seja enquanto mentor, mas seja enquanto calouro também. Para finalizar, você poderia falar como acessar mais informações para quem se interessou ou até mesmo se inscrever? Perfeito. Se você quer acessar mais informações, quer se inscrever no Mentoria, você precisa ficar ligado ao Magister, aos avisos que os professores, que os coordenadores colocam também e ao site da Universidade Tiradentes. Se o seu curso ele tem mentoria, se não tem, como é que eu sei isso, professor? Pergunte à coordenação. Você vai à coordenação e pergunta, eu tenho um mentor? Eu tenho um mentor. O mentor, ele serve inicialmente para os períodos iniciais, né? A gente sempre diz isso, para o primeiro e para o segundo período. Mas se você veio de transferência externa, se você está perdido, não passe sufoco. Vá até a coordenação e peça o auxílio de um mentor, que a gente vai fazer esse caminhamento, que a gente vai te auxiliar e você vai estar aí, né, dando sequência e conhecendo cada vez mais do programa Mentoria. Muito obrigado por sua participação, professor. Eu agradeço. Eu que agradeço, Kevin. Amei, né? Amei. E te convido até para fazer parte do programa Mentoria. A gente está precisando de mentores em jornalismo, viu? Quem sabe nos próximos períodos. O Papo Acadêmico vai ficando por aqui. Uma produção do projeto de extensão Interações Sonoras, dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, no Complexo de Comunicação Social, CCS. Apresentação, Kevin Carvalho. Produção, Kevin Carvalho e Tiffany Araújo. Coordenação, Thalita Deda. Edição de áudio, Eduardo Tavares. Edição de vídeo e videografismo, Márcio Pimentel. Diretor de cena e imagem, Edson Júnior. Cinegrafistas, Josevaldo Vieira e Kesley Fonseca. Assistente, Ricardo Lima. Conselho editorial do podcast Papo Acadêmico. Professores, Jaqueline Neves e Thalita Deda. Até o próximo episódio.